Estamos de volta com o segundo bloco do nosso TV Câmara Entrevista. Se você chegou agora, não tem problema. Eu te conto que quem veio bater um papo com a gente hoje é a Emanuele Santos. Ela é estudante de Direito Internacional lá em Coimbra, mas ela é taubatiana. Veio passar férias aqui e aproveitou para dar uma passadinha aqui na Câmara para contar um pouquinho como é esse curso e a vida lá em Portugal. Emanuele, a gente diz que o curso é Direito Internacional, que cuida aí da relação entre os países, direitos, etc. Mas teve uma época que era moda, todo mundo fazia relações internacionais. É meio parecido? Relações internacionais, direitos internacionais, eles têm uma diferença porque o direito, ele, assim, o olhar voltado para o legislativo. Como é que a lei pode proteger a relação entre os países, não é? E depois a relação entre os tribunais e o Supremo Tribunal Internacional, como é que ele vai reagir quando tem conflito entre os países e tudo mais. As relações internacionais, ela é um pouco mais voltada para o lado empresarial, eu acredito. Não tenho tanta noção, assim, das relações internacionais, mas eu acho que é isso, administrativo, empresarial, entende? Relações entre empresas, exatamente. Dá para caminhar junto, mas... Dá para ter, tem uma relação, não é? Mas, assim, é bem diferente. Mas agora vamos falar de você. Como surgiu essa vontade de procurar esse curso que não tem no Brasil, só tem em Portugal? Então, na verdade, sempre tive um interesse muito grande por leis, pela política, mas assim, sempre aqui no Brasil. Política brasileira, sempre fui muito envolvida e tudo mais. E comecei a estudar sobre as políticas internacionais, não é? E percebi que não tinha esse estudo aqui, que aqui era um pouco mais restrito, lá é mais abrangente. E estudei muito para conseguir, foi pela prova do Enem, inclusive, né? Eu ingressei através da nota do Enem, que eles aceitam. E surgiu essa oportunidade de ir para lá. Consegui conciliar as duas coisas, né? E como você se preparou para ir até lá? A partir do momento que recebeu o aviso, sim, você está aprovada. Muito frio na barriga, muito nervosismo. E aí fui tirar passaporte, né? Que eu ainda não tinha o passaporte. Tem que ter o visto de residência. Sair daqui com visto de residência estudante para ir para Portugal. As passagens, minha família me acompanhou. E foi isso, mas assim, muito nervosismo mesmo, porque foi um passo muito grande que eu dei, né? Eu sempre morei em Taubaté a vida inteira, foi a primeira vez que eu saí, já saí para outro continente, então... É bastante diferente. Foi uma mudança grande. Aliás, como são essas diferenças? Teve um choque de cultura? Não tanto. Como eu disse no bloco anterior, eles têm uma aceitação muito grande da nossa cultura. Então, eu não sinto tanta falta, assim, do que tem no Brasil. É restaurante brasileiro para todo lado, música brasileira em todos os lugares que você vai, novela brasileira na TV. Então, assim, a gente sente diferença, obviamente, de alguns costumes, não é? Que eles não têm, que a gente tem aqui. O clima também é muito diferente. Mas, no geral, não foi tão difícil, assim, a adaptação. Não tem tanta diferença cultural, né, entre os países. Tem suas especificidades, mas não é tanto, comparado com países asiáticos, como por exemplo. Coimbra é um país que recebe bem as pessoas, no sentido da universidade, né? Como você disse, a nota do Enem já aprova para ir para lá. E eu vi que vários países africanos também têm essa relação. Então tem muito estudante estrangeiro internacional o tempo todo. Você lidar com gente do mundo inteiro em Coimbra. A Universidade de Coimbra recebe, depois eles têm um programa de Erasmus, né? Na universidade, que traz muitas pessoas de fora. Então, assim, gente de todo lugar do mundo tem lá, literalmente. Então, é uma experiência por si só. Sim, é uma experiência única. Você já conhece muito de cada país, Muito. Né? A gente tem uma relação muito boa com as pessoas que vão lá. E é o tempo todo, né? Muita informação. Professores também, doutores que estão dentro da universidade, que são estrangeiros. Então, a gente tem um grande contato, assim, cultural com pessoas de vários lugares do mundo. Até o momento, você já teve quais matérias, assim? Até agora, as suas favoritas e as que você não gostou muito? As minhas favoritas foi Direito Constitucional, no âmbito voltado para o internacional também, que a gente estuda, assim, um pouco da legislação de diversos países. Eu achei muito interessante isso. O Direito Internacional Público, eu amei. Direito da União Europeia também foi muito interessante, que a gente pôde estudar a política de união aduaneira entre os países. Inclusive, acho que é muito necessário que seja aplicado aqui na América do Sul também. Acho que seria viável, principalmente para o Brasil. Como funcionaria a nível aqui? Econômico? É uma unificação econômica dos países, não é? Que estão próximos, como na Europa ali, Portugal, Espanha, França, Alemanha, eles ficaram até a moeda, não é? Lá é só o euro. E acho que, assim, em questão de dívidas, quando tem dívida, um país se concilia com o outro, depois tem toda uma política de livre prática de circulação de mercadoria, de trabalhadores, que facilita para o estrangeiro a vivência dele em outros países, né? E a rotatividade da moeda, principalmente. Então seria aquilo que virou piada aqui no Brasil do Ursal.
da união dos países da América Latina. Tem gente que acha muito utópico isso, tem pessoas que acham utópico isso, mas eu acho que seria viável, principalmente para o Brasil. Mesmo com o Brasil tendo uma certa rixa aí com a Argentina e outros... Mas eu acho que isso, assim, quando se fala de economia e, enfim, âmbito social, são coisas que tem que deixar de lado, Mas né? é que a América do Sul está sofrendo, Venezuela está numa situação caótica, a Argentina está sofrendo. Nesse momento seria interessante para o Brasil fazer isso? E é justamente por isso que eu acho que é interessante unificar os estados. Por momentos assim, não é? A gente observou Portugal uns tempos atrás que estava com problemas em relação a desemprego, em relação à moradia, em relação à moeda deles. Estava complicada a situação financeira em Portugal. E teve toda uma ajuda do Estado da União Europeia para conseguir levantar aquele país. Então, assim, eu acho que seria viável. Eu acho que seria viável, sim. Mas ser viável... Na teoria é uma coisa, na prática você acha que o povo brasileiro aceitaria? Que o povo brasileiro também é meio bairrista. Mas por causa de rincha? Não, por ser no sentido assim, por exemplo, São Paulo até, ou então a região sul já são meio querem separar até o país. Mas aí eu acho que a questão tem que ter um pouco de consciência das pessoas, não é? Sim. De perceber que são questões econômicas que tratam de países. A gente tem que deixar um pouco de lado essas rinchas, porque eu acho que isso não é questão de amadurecer a ideia mesmo. Sim. Então, até que ponto um país pode interferir nas leis do outro? Ele não vai interferir nas leis, né? O país, ele continua, assim, tem todo aquele aspecto, como, por exemplo, a lei do aborto que teve na Europa. Sim. Os países foi efeito dominó aquilo, né? Um foi aceitando, os outros teve que ir aceitando atrás, assim, porque tem toda a política assim, mais a nível social mesmo, de interferência das leis, sabe? Mas existem leis que são aplicadas em Portugal que não são na Espanha. Como, por exemplo, né, em situações assim. Sim. Né? Mas... Até porque o sistema de direito não é o mesmo. Sim. Né? E na Europa teve o Brexit. Teve. Que o Reino Unido ali vazou. Ele tá tão bem na fita que nem na Europa ele quer ficar mais. Na opinião da faculdade, isso foi uma saída inteligente ou não? Um pouco egoísta. Um pouco egoísta, não é? Porque, assim, é compreensível, uma vez que a Inglaterra estava meio que quitando a dívida de vários outros países da União Europeia. Sim. Não é? A gente tem consciência disso. E depois, como eu disse para você, o direito internacional que é estudado dentro da União Europeia, ele tem toda uma política de acolhimento dos estrangeiros que vêm para fora. E a Inglaterra estava um pouco rejeitando esses refugiados que estavam chegando no país. Então, assim, para ela foi benéfico, não é? Os países ainda precisam pensar um pouquinho. Sim. No coletivo. No coletivo, exatamente. Mas voltando ao seu curso, se você vai se formar lá daqui a 2 anos, que são 4 anos de curso, o diploma, como ele vai ser utilizado aqui no Brasil? Se não existe um curso correspondente, tem como validar esse diploma? Como assim um curso correspondente? Porque quando você se forma em outro país, seu diploma precisa ser validado aqui no Brasil. Existe essa validação nas universidades federais brasileiras. Ele pode ser validado aqui. Entretanto, vamos supor que eu termine o curso lá e tenha que prestar a prova da ordem de lá. Eu teria que prestar aqui outra vez. A prova da ordem não é válida. Ela é válida só em Portugal. Eu teria que prestar aqui outra vez. Mas o diploma ele pode ser validado em qualquer universidade federal brasileira. E você pretende voltar? Eu ainda não tô. Ou quer ficar lá? Eu ainda não tô decidida disso. Ainda não tenho assim. Muitos brasileiros estão decidindo pegar tudo e ir embora para Portugal. Especificamente para Portugal, que tem a facilidade da língua. Sim. E também pensa igual? Vale a pena? Vale a pena, assim, é complicado. Eu observo situações de pessoas que deixam oportunidades de estudo no Brasil para ir viver em subemprego em Portugal. Isso eu não acho que vale a pena, sabe? É uma qualidade de vida diferente, sim, não tem como negar, em relação à violência, quase inexistente no país. A educação é muito boa, mas até que ponto que você vai deixar oportunidades de estudo que você tem dentro do seu país para ir para fora, viver num subemprego e, enfim, não ter tão boas condições de vida assim. Sim. E eu vi uma matéria um tempo atrás dizendo que tem muitos brasileiros voltando, desesperadamente, querendo voltar. Então, acho que é uma coisa que tem que pautar com muito cuidado. Eu fui a estudo, não é com a ajuda financeira dos pais, é totalmente diferente. Sim. É um olhar totalmente diferente de quem vai para dar cara a tapa mesmo, trabalhar, conquistar, porque é muito mais difícil. Com certeza. Né? E para encerrar nosso programa, Emanuele, quem se interessou, não só por esse curso, mas pela ideia de estudar em Coimbra, eu queria que você passasse seu recado, falasse tanto do ponto positivo quanto do ponto negativo
E incentivar aí também, é claro, a atenção pelo direito, Sim. que é tão importante. A gente também está numa casa de leis. Sim. Então, não pensar talvez só no internacional, mas também o de dentro da sua cidade. Exatamente, exatamente. Fazer a diferença dentro de casa é sempre muito importante, não é? Então, acho que o ponto positivo de ter esse diploma vindo de Coimbra é justamente poder ter a escolha de trabalhar em diversos lugares do mundo, do direito não ser restrito em apenas um lugar. Aspecto negativo, está distante, está longe de casa, é toda uma dificuldade de independência que antes, quando a gente está no nosso berço, a gente não tem. E é muito importante, sim, como ela disse, estudar a política que a gente está tendo dentro do Brasil. O Brasil está passando por um momento muito complicado a nível político, social e econômico, e acho que tem de ser estudado. A gente não pode ficar voltando o olhar só para o direito internacional. O que acontece dentro de casa também é muito importante. A participação política dos brasileiros, e o direito ele trata disso. Não só no âmbito do executivo, judiciário e legislativo, mas a participação do brasileiro na vida política do Brasil, e isso é muito importante, tem que ser dado muita relevância sim. Então o direito internacional é importante, mas o que está acontecendo dentro de casa também. Não pode se esquecer disso. Principalmente em outubro. Exatamente, principalmente em outubro. Vamos ficar de olho aí também no futuro da Emanuele. Quem sabe aí, quando tiver com o diploma, você volta para cá para dar mais uma aulinha para gente sobre direito internacional. Esse foi o nosso TV Câmara Entrevista. Se você gostou da entrevista, quer ver de novo ou quer mandar para alguém, vai lá no site, o link está completinho, e também acompanha a programação. Vira e mexe tem reprise e também tem coisa bacana que você ainda não assistiu, eu garanto. Eu agradeço a audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.